Estamos iniciando a partir desse momento mais um programa Espiritismo e Reflexões, programa produzido aqui nos nossos estúdios da TV e Rádio Renovação, localizados no complexo do IMA, o Instituto de Medicina do Além, aqui na cidade de Franca, estado de São Paulo. O programa Espiritismo e Reflexões, ele é apresentado pelo Dr. Francisco Aranda Gabilan, advogado renomado, professor, autor de várias obras importantes e conferencista nacional e internacional de assuntos ligados aí à doutrina espírita. E no programa de hoje aqui, o Dr. Francisco Gabilan, ele vai falar sobre obsessão, vítima ou parceiro. Isso é uma reflexão importantíssima que a gente pode fazer a partir da experiência, a partir da lucidez, a partir do conhecimento que o doutor Gabilan acumula aí já há décadas e que ele compartilha conosco. São, como a gente tem dito e repete, são verdadeiras aulas. Nós sabemos de muitas pessoas que guardam esses vídeos e áudios aqui produzidos por nós, porque realmente são uma fonte eterna de pesquisas, né? As pessoas que querem conhecer um pouquinho melhor a doutrina espírita e conhecer um pouquinho melhor a realidade, se elas têm a oportunidade de poder fazer pesquisas em cima desse conhecimento que o Dr. Gabilan compartilha conosco, é uma oportunidade única. Nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos ao seu prestígio, nós agradecemos a sua participação como ouvinte, como telespectador dos nossos programas. Muito obrigado e até a próxima semana e fiquem todos com Deus. Olá a todos, irmãs, irmãos, companheiros e amigos, novamente com Espiritismo e Reflexões. É um prazer estar com vocês e nós vamos alternando ao largo dos nossos encontros, vamos alternando aí, mesclando assuntos evangélicos, ou seja, doutrinários, de ética e de moral, com assuntos, às vezes, filosóficos e às vezes científicos, mas todos eles à luz da doutrina espírita, com todos os seus aspectos. E, portanto, há assuntos que verdadeiramente são ciência pura. Já perceberam que muitas vezes, em muitos lugares, e nós mesmos, no nosso passado, chegamos à casa espírita e dissemos: está acontecendo alguma coisa de errado comigo. Eu não sei, pensamentos negativos, escuto barulhos, alguns escutam vozes, tal. Será que eu estou sendo vítima de uma obsessão? E pede o atendimento, a casa espírita o atende e dá o seguimento que for devido lá. Esse é o tema nosso de hoje. Será que seríamos vítima de uma obsessão? Ou seja, nós, coitados de nós, estamos sendo assediados por uma obsessão, assim, à toa, ao léu, sem a nossa permissão? Vamos lá, acho que o melhor de tudo é começar definindo. E tem no Livro dos Médiuns uma definição do que é a obsessão, uma coisa bem simples. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Parece, então, que haveria uma vítima inocente, não é verdade? Se é o domínio que alguém um espírito exerce sobre outra pessoa, dá a impressão de que, então, essa criatura estaria sendo inocente, está recebendo uma obsessão, e ele seria, então, uma vítima. Vamos lá analisar, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, num livro Dramas da Obsessão, é muito interessante, vale a pena. Eu sempre costumo, quando vou citar frases inteiras, dar exatamente literal aquilo que o Espírito disse. Então, olha aqui o Dr. Bezerra. A obsessão é o encontro e a conjugação de duas forças simpáticas em permuta de afinidades. Vou falar rapidamente sobre esse assunto aqui. Encontro e conjugação de quantas pessoas? De duas pessoas. Portanto, de duas forças simpáticas. A palavra simpática quer dizer sim igual, pathos quer dizer frequência, mesma sintonia. Duas criaturas na mesma sintonia. Em permuta, em troca de afinidades. Opa!
Então, já se houve a troca de afinidade, segundo o Dr. Bezerra, já não podemos falar que uma pessoa só influenciou a outra e ela está sendo vítima. Isso o Dr. Bezerra é espírito, mas a gente pode ouvir também os doutrinadores, então encarnados na época, no livro Mediunidade, por exemplo, escrito pelo Herculano Pires, o professor Herculano Pires, que é, na verdade, expoente da doutrina espírita. O Chico Xavier disse certa vez, aliás, escreveu certa vez num livro que foi escrito em conjunto entre eles, que o doutor Herculano Pires era a pessoa que ele conhecia, que mais conhecia de espiritismo na atualidade. A atualidade de então, em que ele disse isso. Olha lá no livro que está. A obsessão é uma infestação da alma semelhante à infecção do corpo carnal produzida por vírus e bactérias. Olha só que explicação, que não é uma definição, é uma explicação. Uma infestação, certo? Uma infecção, mas da alma, parecida semelhante com a infecção do corpo físico, do corpo carnal, quando é produzido por vírus e bactérias. E, portanto, ela atua de maneira a inocular-se dentro da criatura, provocando os efeitos que sejam ruinosos para a criatura. Eu estou pegando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, e uma prece para afastar os maus espíritos. O Kardec anotou aqui. E no prefácio, ele diz o seguinte: os maus espíritos só estão onde podem satisfazer a sua perversidade. Está falando de maus espíritos, tá bem? Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. Agora, veja bem, em consonância com o que o Herculano Pires disse, os espíritos maus, aliás, os espíritos maus descobrem as chagas da alma como as moscas descobrem as do corpo, e provoca bicheira. Assim, pois, como limpais o corpo para evitardes as bicheiras, palavra deles lá, e limpai também a alma das vossas impurezas, é necessário, e para evitar as obsessões é necessário uma modificação do pensamento da criatura. E o Herculano, nesse mesmo livro Mediunidade, ele completa: trata-se de uma parceria sinistra. Olha só. Vamos lá? Parceria, a própria palavra está dizendo que é de dois. Então não tem simplesmente um obsessor e uma vítima. Existe, na verdade, um obsessor e um obsidiado numa parceria, quer dizer, conjunto, uma atuação conjunta de ambas as criaturas. E quando ele fala sinistra, é a palavra na maior pureza sua, tal, de sinistra quer dizer estranha, complexa e que deve ser estudada. E ele conclui, nesse mesmo livro, ele conclui: a obsessão, assim, se tornou o mal do século. E é verdade. Nas casas espíritas, nós verificamos a pleiade de criaturas que aparecem preocupadas, dizendo-se vítimas, claro, mas a gente compreende o que é. As pessoas não entendem isso, mas a gente compreende. E vem com o processo obsessivo. E existe obsessão coletiva, inclusive, de cidades, de países, de povos inteiros obsidiados, provocando guerras, revoluções, ataques de toda maneira, mortes, leis severíssimas, tal, como se tivesse nos tempos passados lá. Nós, quando falamos desse assunto, a gente trata, na verdade, de obsessões que provocam efeitos orgânicos, o mal ao corpo físico do obsidiado. Outros que provocam efeitos letais, levam até a morte de criatura. E outros que são de mera subtração, mera não, de profunda subtração de forças, chamado de vampirismo, inclusive. Extraem forças da criatura, forças sentimentais, forças genésicas, forças alimentares da criatura, absorvendo dessas criaturas. Existe um fato curioso. Nós, enquanto trabalhávamos na Federação Espírita do Estado de São Paulo, de frente à Rua Maria Paula,
Era uma rua de 2 vias, antes era um jardim, hoje é uma passarela, um jardim na frente com plantas, etc. E ali se reuniam, como até hoje se reúnem, todos os alcoólatras da época. Na época era só bebida alcoólica, não existiam as drogas que tem na Cracolândia hoje, nem nada. E eu percebia que eles dormiam, aquelas criaturas dormiam sob as sacadas dos prédios lá, e quando saía o sol, eles saíam com a sua garrafa de cachaça, de pinga, e iam se deitavam na grama. E eu observei que isso acontecia também nas praças, como a Praça da República e outras mais lá. Isso me intrigava, eu queria saber por que acontecia, mas não era um ou outro, eram todos faziam isso ao mesmo tempo. E numa estada nossa, vampirizando, no bom sentido, o nosso Chico Xavier, na casa dele, eu fiz a pergunta, por que será que criaturas fazem isso, alcoólatras, e esses considerados inveterados, que a família não quer mais, né, abandonam, eles tomam a sua bebida e depois vão se deitar ao sol. Ele diz, amigos espirituais estão me explicando aqui o que o companheiro está pensando, se referindo a mim. Então, essas criaturas, na verdade, se associam a espíritos também alcoólatras, que não tem como ir lá na garrafa e dar uma golada. A maioria desses espíritos nem sabe, na verdade, que estão desencarnados. Imagina se vai se materializar para pegar uma garrafa. Então, o que eles fazem? Eles induzem a sua, aspas, vítima, que não é uma vítima, ele está procurando uma associação, se associam a essa criatura e induzem essa criatura a ir se deitar no sol, ao sol. Por quê? Porque quando esquentava demais, a criatura exudava, suava e emitia, então, fluidos etílicos e os espíritos aspiravam. E o Chico me explicando isso através de um espírito amigo lá, e aí eu passei a entender. Então, viram, na verdade, um vampirismo aí, no caso, provocado para criaturas alcoólatras. Tal. Nós temos um caso conhecido, verdadeiro, de efeitos letais. Uma família numa cidadezinha do interior onde a gente mora, inclusive, de gente abastada lá, e tinha uma família que tinha uma menina, uma filha, e procurou a casa espírita, essa menina com olhos encovados, assim, olheiras profundas, a mãe desesperada, ela muito arcada, essa menina, dos seus 13, 14 anos no máximo, a mãe dizendo que precisava de auxílio, que ela tinha procurado já o pastor que o marido dela frequentava, o pastor disse que isso era um castigo de Deus, procurou o padre lá da região, e o padre disse que iria orar por ela, tal, que era uma atitude válida, mas ela queria uma solução imediata. E aí procurou a casa espírita e levaram isso para o colégio de médiuns lá, para saber o que acontecia. E evidenciou-se a história no mundo fático, no mundo material, e o mundo espiritual evidenciou, elucidou. Essa menina, ao invés de ir à escola, se juntava com os amigos, passavam numa loja daquelas que vendia videocassete, hoje em dia nem existe mais, hoje é CD, né? Videocassete, compravam vídeos pornográficos, ficavam na garagem de uma casa de um ou no porão de uma casa de outro, tal, aquelas casas imensas lá, e se punham a assistir. Criava um clima fluídico verdadeiro, um clima fluídico favorável à atração de outros espíritos. E agora vem o mal de todo. Não acontecia nada, nem acontecia encontros sexuais entre os jovens, só ficavam naquele clima, naquelas mentes, na verdade, embevecidas, embriagadas naquelas cenas de pornografia. E os pais dessa menina acabaram ficando impressionados de que quase todas as noites eles escutavam gemidos lá dentro do quarto dela, com a porta fechada, até que um dia eles tentaram ver e a porta estava aberta e eles presenciaram uma cena de verdadeira troca de ação sexual. Só que não havia um segundo parceiro. Havia só a menina. E aí, então, a espiritualidade acabou dizendo o que estava acontecendo para aquela mãe lá. Ela estava naquelas cenas de que eles iam assistir filmes pornográficos, espíritos se associavam e cada um ia com o seu espírito e alguns deles assediavam ela vampirescamente à noite em casa, como se estivesse praticando o ato sexual numa garota daquela, e
exauriam as forças dessa criatura. Imagina, então, e os efeitos orgânicos, então, eram muito graves, sem dúvida nenhuma. Existe um efeito físico curioso, contado, inclusive, pelo André Luiz, de um efeito de epilepsia numa casa espírita. Sentada uma mãe e o filho, que ela trouxe o filho lá porque ele tinha ataques epiléticos e foi no médico, fez todas as análises e não tinha absolutamente nada de errado lá nos seus neurônios, nos seus chips mentais, nem nada. E ela levou na casa espírita, ela era espírita. E chegando lá, nem mal 15 minutos que estava lá, ele começou a se debruçar, as mãos crispadas, a língua grossa, como é o caso de epilético, foi socorrido na mesma hora, levado para a sala de passe, aplicaram passes longitudinais na criatura e acabaram, através da mente da criatura, a espiritualidade passou a história que tinha acontecido. Essa criatura estava sendo literalmente enforcada por um espírito, sufocada por um espírito. E sufocada, ela se debatia como se tivesse tido um ataque epilético. Que, aliás, a ciência, dizia a mãe, chamava ele de epilepsia essencial. A palavra essencial quer dizer essen sui fui, do verbo em latim, que quer dizer ser. Ou seja, nós não temos nada no corpo físico, deve ser no ser. E o ser, para nós, é o ser espiritual, fundamental. E essa criatura era sufocada. Para sintetizar a história que o André conta para a gente, é que, numa encarnação anterior, ele havia se engraçado com a mulher do seu irmão, e esse irmão, que ele querendo se livrar desse irmão para tentar assediar a sua cunhada, o que ele faz? Ele era médico, começou a inocular veneno na criatura devagarinho, devagarinho, e matou o irmão. Primeiro, ele foi para o hospício e lá acabou morrendo. No mundo espiritual, um encarnou e o outro agora está asfixiando, matando para fazer justiça com as próprias mãos. Viram? Então, um caso de efeitos essencial, então, e o caso de vampirismo eu já contei para vocês. A retroobsessão é um caso típico. É o desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o desencarnado e do encarnado para o encarnado. Viram como existe obsessão em todos os sentidos? Sabe como é que se explica isso? A espiritualidade nos explica, na doutrina espírita. Significa que onde houver uma mente pensante, haverá possibilidade de serem transmitidos os retropensamentos entre as criaturas. Daí, então, se cria a associação simbiótica entre as criaturas. E ocorrem processos obsessivos de fundas consequências. Vamos lá nas relações da alma, ver como é que se estabelecem, como é que se pode estabelecer no dia fático, no dia a dia, estabelecer as associações mentais. Elas são derivadas de disputas afetivas, isso ocorre no dia a dia. Vítimas de homicídios que vão para o mundo espiritual e voltam querendo se vingar, portanto, criando processos obsessores. Vítimas de violências, principalmente as violências sexuais. Imaginem, lembram-se de histórias, não vamos falar de nomes nem nada, criatura que assediava outras pessoas, um homem que assediava outras mulheres, levava para um lugar ermo, abusava sexualmente, depois matava. Uma criatura dessa fica desesperada quando vai para o mundo espiritual. Não adianta ficar enfiando uma Bíblia debaixo do braço e achar que decorou uns versículos lá, já está resolvido. Não está nada de resolvido. Ele criou uma associação de débito e aí pela relação em vida de ação e reação e pela vida na morte de causa e efeito, ele acaba se estabelecendo um processo obsessivo com todas as suas vítimas lá. O desejo de vingança no dia a dia por alguma coisa entre as criaturas, cria um processo obsessivo realmente. E a fraqueza moral. O que é a fraqueza moral? Criatura que só pensa em maldade, que só pensa na verdade. Vamos dar um exemplo bem gritante. Em sexo, não pode ver uma outra criatura que ele já imagina que ele pode ter lá uma conjugação carnal com ele. E, com isso, fica se estabelecendo uma simbiose espiritual.
Sim quer dizer igual, bios, mesma vida, mesma maneira de ser, mesmos caráter, mesmos pensamentos, mesmas maneiras de agir. Isso parece da natureza. Existem simbioses úteis e simbioses parasitárias. As úteis é quando duas criaturas na natureza e também nas relações humanas tiram proveito uma da outra com relação ao bem, aos sentimentos. E a parasitária é aquela em que só uma criatura é que tira vantagem. Aí, no caso dos exemplos que nós citamos aqui, os espíritos tirando vantagem de outra criatura. A útil, ela é de benefício recíproco e a outra é exploradora, ruinosa, porque só um tira proveito. E o parasitismo pode ser temporário, permanente ou recíproco entre as criaturas. E provocam, tem efeitos. Os efeitos na natureza são os mesmos na obsessão. São parciais, totais e letais. Pode até matar a criatura. E existe inoculação de processos tóxicos mesmo. Muito bem, isso é uma verdadeira patologia que a gente está analisando. Vamos pegar alguns exemplos da literatura espírita. Nós temos aí sinais psíquicos, efeitos psíquicos, criatura com nervos à flor da pele, tudo ela se estoura, tudo ela degrada, tal. Essa criatura está com uma hipersensibilidade e tem melindre de tudo, mania de perseguição, e ela é vítima de tudo e de todos. Está estabelecido, com certeza absoluta, um processo obsessivo. Esse é psíquico, mas tem orgânicos também, físicos. Olha só, gente, que coisa incrível. Nós queremos observar que não é um acontecimento de vez em quando que é um processo obsessivo, é reiterado, é inevitável, aí a criatura não consegue solver. Cansaço extremo, desânimos, estados físicos mórbidos, quer dizer, só pensa em coisa ruim, na verdade. Alergias, urticárias, edemas, dermatites, sem causa. Aqui a medicina diz, não sei, você não tem nada, mas ele tem, efetivamente. Sono excessivo, aquele cara que senta no ônibus dele, no bonde dele, e perde até o lugar de descer e tudo. Costumeiramente, em qualquer lugar, vai no cinema, dorme, vai conversar com outra pessoa, dorme. Sono excessivo, dores de cabeça constantes e enxaquecas, que vai também na medicina e não consegue resolver nada. Tonturas, dispepsias, que é aqueles problemas estomacais graves, tal, dores de estômago renitente e até paralisia. A gente conhece até passagem de Jesus, fenômenos de catalepsia, na verdade, né? E agora tem efeitos sociais e familiares também. A criatura é antipática, cria dificuldades constantes com famílias, desconfiança, traições, desejos de aventuras, depressões, lamúrias, angústias, posturas antissociais. Tudo isso são designativos, na verdade, de obsessões. E não são obsessões graves, são obsessões leves, que provocam no dia a dia. E existe a pior de todas elas, que são os sinais e efeitos patológicos mentais. Levam a criatura a ter constantes ideias suicidas, loucura do nada, aparentemente do nada, mas tem uma causa, que é a causa da obsessão. Epilepsia aparente, que a gente citou o caso da epilepsia essencial. Muito bem, quais são as causas disso? Existe um princípio geral que a gente não se cansa, os espíritos não se cansam de nos dizer: não há efeito sem causa. Sem causa. Portanto, existe uma causa, e essa causa está exatamente nessa sintonia que a criatura estabelece, dando causa à espiritualidade. Alguma coisa atrai o espírito, alguma coisa em nós, de erros, de defeitos, de vícios, etc. E essa simbiose se estabelece mentalmente, sentimentalmente, por imperfeições morais, por fraqueza de caráter e por vícios. Os vícios, então, são os vícios com drogas, de uma maneira geral, lícitas e ilícitas, provocam o processo obsessivo mesmo. E as relações também pretéritas provocam assuntos de causa e efeito, aliás, razões de causa e efeito provocam também isso. E, portanto, a partir daí é que a gente tem
alguma coisa como maledicência, ciúme, cólera, os vícios, adultério, prostituição, os abusos sexuais, todos eles são inducentes na criatura. Eles lançam, na verdade, os seus pensamentos todos, estabelecem lá. E o desejo de fazer o mal a outra criatura. Aqui eu repito de novo, lembram? Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Basta um sentido da criatura e uma ação dela, um pensamento e, portanto, ela incide em uma obsessão. Vai lá na casa espírita e diz que é vítima, mas ele não é vítima, ele é parceiro, ele é simbiose. Bom, falamos do mal, temos que falar. O Espiritismo não deixa as coisas em branco. Ele quer falar, o Espiritismo nos dá a ação terapêutica. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, através de evitar os maus espíritos, o mau pensamento, né? Ou então, a gente pode seguir a recomendação de Jesus. Nada melhor do que a gente perguntar para quem sabe, médico da alma, na verdade, pedagogo da espiritualidade, o amorável Mestre Jesus, sem dogma, sem mística de nenhuma espécie. Lá, Jesus deu 2 poçõezinhas para a gente seguir e resolver trancar um processo obsessivo e evitar também. Ele disse, orai e vigiai. Orar não é rezar constantemente, orar é sair de si e pedir socorro. Um pensamento lançado ao alto com um sentimento puro de necessidade de socorro e ele é dado mesmo. E vigiai não é vigiar as outras pessoas, nem o mal das outras criaturas, é vigiai os seus próprios pensamentos, os seus próprios defeitos, as suas próprias ações e, portanto, com isso, evitará, com certeza, o processo obsessivo. Façamos isso. Muita paz a todos. Até a próxima.